Uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor, o nosso Deus. Uns encurvam-se e caem, mas nós levantamos e estamos de pé. Salva-nos, Senhor, ouça-nos o Rei quando clamarmos. Eu acabei de ler Salmos capítulo 20, do verso 7 até o verso 9. E que Deus, pela sua graça, pelo seu amor, pela sua generosidade, pela sua bondade, pelas suas misericórdias, pelo seu favor, possa nos conceder um domingo. Não só um domingo, mas toda uma semana. Que Deus abençoe também a nossa segunda, a nossa terça, a nossa quarta, a nossa quinta, a nossa sexta, o nosso próximo sábado, em nome do Senhor Jesus. Que sejam dias de portas abertas, que seja um dia de provisões, que seja um dia de curas, que seja um dia de libertações, que seja um dia de transformações, de renovo e de algo novo que somente esse bom Deus pode nos conceder. Amém? A palavra amém significa assim seja. Amados, com a graça do Senhor Jesus, nós estamos vivendo o iniciar de uma nova semana. E eu creio que Deus tem coisas grandes para poder realizar em nossas vidas. Ao mesmo passo que estamos iniciando uma nova semana, também estamos caminhando para o encerramento do nosso mês de janeiro. O primeiro mês do ano de 2026 já está indo embora. Eu quero repetir que eu creio que Deus tem coisas grandes essa semana, não somente essa semana, mas também em todo o curso desse ano. Mas o que vai determinar se vamos ou não vivermos um ano de milagres, um ano extraordinário, um ano de bênçãos e realizações, é unicamente a nossa fé, a nossa confiança em Deus. A Bíblia diz algo interessante em Hebreus capítulo 11, verso 6. Diz que sem fé é impossível, não tem como, não dá para agradar a Deus. Pois é necessário que aqueles que se aproximam de Deus creiam que Ele existe e que Ele tem um galardão. Galardão significa pagamento, prêmio e recompensa. Entendam vocês, a Bíblia é um livro que conta a história de pessoas que foram abençoadas por Deus, que receberam recompensas, que receberam prêmios do Senhor pela sua confiança. Sabe o que é interessante? Quando se pensa em prêmio, eu penso nessas gicanas que a gente vê no dia a dia, principalmente através da televisão. Você vai participar de uma competição, você vai ser desafiado e ao resultado dos seus avanços, você vai receber um prêmio, uma recompensa, não é? A Bíblia conta a história de homens e mulheres que passaram por muitos desafios e confiaram no Senhor e foram abençoados por Deus. Confiaram em Deus, superaram os seus limites e Deus foi e realizou a promessa, fez a promessa se cumprir nessas vidas. Confiança é uma palavra-chave, é uma palavra de extrema importância para as nossas vidas. O verso 7 de Salmos capítulo 20 diz assim que uns confiam em carros e outros em cavalos. Mas qual é a ideia aqui do confiar em carros e cavalos? Aqui está falando de exército, da força do rei para a guerra. Bom, é esperado que quem tem maior número de carros, maior número de cavalos e cavaleiros, esse vai vencer pela quantidade, porque dependendo da situação, a quantidade implica também em força. Vamos aqui fazer uma analogia bem simples. Eu tenho 5.000 soldados para a guerra e o meu adversário tem 2.000. Bom, eu estou na vantagem, eu estou em maior número, então tudo indica que as chances de ganhar são mínimas. Se você fosse fazer uma aposta, né, vigia, mas é só para a gente poder entender melhor esse texto aqui. Você apostaria em quem tem 2.000 ou você apostaria em quem tem 5.000 soldados? A maioria vai falar, eu aposto em quem tem 5.000. Praticamente uma chance
gigante de ganhar. Mas quando o assunto é o mundo espiritual, quando o assunto envolve a fé, nem sempre tamanho é documento. Nem sempre quem tem o maior número vai ganhar. Amados, a Bíblia diz a história de Davi com o gigante Golias. Davi era um jovem caminhando para a idade adulta. Segundo alguns apontamentos, Davi estava para entrar na casa dos 18 anos, não é? E ele estava para lutar com um homem de 3 metros de altura, e a Bíblia diz que Davi era de baixa estatura. Se fôssemos fazer aqui uma comparação de força, Davi seria esmagado, mas a Bíblia diz que o menor matou o maior, que o menor ganhou do maior. Golias, ele confiou no seu tamanho, confiou na sua espada, confiou na sua armadura, confiou no seu escudo, e nada disso pôde ajudá-lo. A Bíblia diz que Davi triunfou sobre um homem gigante. Amados, o segredo da vitória de Davi foi a fé, a confiança que ele manifestou em Deus. Uns confiam em carros, outros de fato confiam em cavalos, mas e você confia em quem? Entendam, há muitas coisas que podemos viver e alcançar pela nossa inteligência. Há muitas coisas que podemos viver e alcançar pela nossa força. Há muitas coisas que podemos viver e alcançar pelos nossos conhecimentos com alguém. Mas vem cá, e quando a sua inteligência não for suficiente? E quando a sua força não for suficiente? E quando quem você conhece também não for o suficiente? O que vai ser de você? Tem muita gente que é acostumada a conquistar na sua raça, na sua disposição. E quando a sua raça e quando a sua disposição não for suficiente, o que vai ser de você? A sequência diz: mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. Em Provérbios capítulo 3, guarde bem esse versículo. Provérbios capítulo 3, verso 6 diz assim: lembre de Deus em tudo o que você fizer, e Ele lhe mostrará o caminho certo. Tem muita gente vivendo pseudos conquistas, falsas conquistas. E eu fico me questionando, será que os métodos usados foram corretos? Da mesma forma que Salomão em Provérbios fala que Deus vai nos levar por caminhos certos, vai nos mostrar o caminho certo, eu entendo também que há o caminho errado, que há os caminhos errados. Vem cá, em qual caminho você está? Tem como saber? Fere algo que está aqui? Poxa, mas não se encaixa nessa colocação aqui da Bíblia. Segundo a Bíblia, eu estou errado. E se você fere algum ponto, algum texto, algo que está aqui, então saia desse caminho. Fique com Deus sempre. Amados, quando vivemos uma vida devota, sujeita, submissa a Deus, não há danos, não há efeitos colaterais. Amém? Uns encurvam-se e caem. Entendam vocês, viver essa vida é um desafio. Viver essa vida não é fácil. Há tantas coisas que estamos sujeitos a passar que em dado momento podemos nos dobrar. E uns vão se encurvar, vão se dobrar e vão cair. Mas nós que confiamos no Senhor, levantamos e estamos de pé. O verso 9 diz assim: salva-nos, Senhor, ouça-nos o Rei quando clamarmos. Entendam vocês o que é clamar. Clamar é um pedido desesperado de ajuda. E a Bíblia diz que Deus ouve sim a nossa voz. E até mesmo ele fala: quando você for clamar, clama a mim. Livro do profeta Jeremias, capítulo 33, 3. Clama a mim, diz Deus, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que você ainda não sabe. Amém? Ou seja, o nosso Rei sempre nos ouve, sempre nos responde. Amados, estamos com a graça do Senhor em uma nova semana. Eu não sei como foi a outra semana para você, mas nós temos a vantagem. Nós já sabemos o que deu certo e também sabemos o que deu
errado, não é mesmo? O que deu certo, nós devemos orar para que continue dando certo. Mas o que deu errado é dever nosso buscarmos em Deus sabedoria e assim fazermos as devidas correções. Entendo, não é a minha vontade, não é a sua vontade que tem que prevalecer, mas a vontade do Senhor. Na oração do Pai Nosso, livro de Mateus capítulo 6, do verso 9 ao 13, Jesus nos ensina a orar assim: seja feita a tua vontade. Qual vontade? A vontade de Deus aqui na terra, como ela nos céus. Em Romanos capítulo 12, verso 2 diz que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável, ainda que vá na contramão dos nossos intentos, dos nossos projetos. Amados, busquem viver uma vida de acordo com a vontade do Senhor. Busquem apresentar tudo a Deus. E se Deus disser não, o não de Deus é um cuidado para você. O não de Deus é um cuidado para a sua família. O não de Deus na sua vida é um cuidado para muitos. Mas não é o que eu quero. Fique com o querer de Deus sempre. Amém? É domingo e vem cá, deixa eu te perguntar. Você vai passar o seu domingo em casa? Eu quero te convidar a estar em uma igreja cristã mais perto de sua casa. A maioria funciona no formato hoje do culto matinal, do culto à tarde e do culto à noite. Não deixe de cultuar ao Senhor. Não deixe. É a semana toda orando por proteção, orando por um monte de coisas. E será que não podemos dar pelo menos um dia, né? 1h30, 2 horas, para poder participarmos de um culto? Talvez você até diga assim, mas eu já fui e me decepcionei com a igreja, já fui e me decepcionei com pastores. Amados, entendam vocês, não esperem perfeição de igreja, não esperem perfeição de pastores, não esperem perfeição do homem. Nós somos falhos, nós estamos sujeitos a falhar. Isso aqui, a carne, ela é traiçoeira. Mas eu digo a vocês, tem muitos pastores, tem muitas igrejas lutando por viver uma vida de santidade, uma vida de acordo com o que está aqui, porque nós queremos morar nos céus com Jesus. Mas eu sempre busco ser sincero e honesto com vocês, somos imperfeitos. O único perfeito, o único que é digno de confiança, aqui de novo a palavra confiança, é o nosso bom Deus. Não olhe para o homem, que o vosso foco seja o Senhor Jesus. É algo único que acontece dentro de uma igreja. Ali você vai participar de um sermão fresquinho, em tempo real. Não que seja errado participar pela internet, pela tela de um celular, pela tela de um computador, pela tela de uma TV. Não que seja errado, mas ao meu ver é pouco, é pequeno. Dentro de uma igreja, irmãos vão te abraçar, irmãos vão te acolher. Aqui eu só posso interagir, te responder se você me confiar uma mensagem. Mas numa igreja nós podemos te ouvir, nós podemos te aconselhar, né? E quando é homem, te pega, aperta na mão, abraça. Tem todo um cuidado também de irmãs com irmãs. Amados, a atmosfera de um culto, ela é única. Esqueça esses julgamentos. Você já está indo para um ambiente onde há pessoas. O homem pode acertar como também pode errar, mas é nosso dever, é meu dever e seu dever focarmos no Senhor Jesus Cristo. Ele não decepciona, então não espere perfeição nossa, mas espere sim achar em nosso meio pessoas dispostas a viver uma vida de temor a Deus e também de santidade. E a semana toda orando por 1 milhão de coisas, mas por que não podemos participar de um culto e honrar o nosso bom Deus, o nosso bom Pai? Amém? Faça um esforço. Eu tenho certeza que vai valer a pena. O meu intuito aqui é orar por vocês. Me dá o presente ainda hoje de colocar o seu nome aqui. Eu também oro sem as câmeras. As câmeras é apenas uma ferramenta, um recurso para poder alcançar a muitos com a graça do Evangelho. Amém, amados? Mas o meu intuito é somar em fé, é somar em esperança com vocês. Eu creio no poder da oração. Eu creio que uma oração tem o poder de mudar tudo.
Eu creio que tudo aquilo que apresentamos a Deus em orações tem saídas, respostas e sempre terá uma solução. Vamos falar com Deus, vamos sim orar pelo nosso dia em vigência, pela nossa família, e vamos pedir a Deus que nos conceda também uma semana de muitas bênçãos. Amém? Pai, nós queremos aqui declarar a nossa confiança no Senhor. Não, Senhor, no nosso conhecimento, não, Senhor, na nossa raça, na nossa disposição, na nossa força. Nós queremos aqui declarar, meu Pai, a nossa confiança no Senhor. Oh, meu Pai, o texto diz que uns, quando passam pelos processos, se curvam e caem. Mas nós faremos menção do Senhor. Senhor, nos dá a direção. Não nos deixe, Senhor, pegarmos o caminho errado. Não nos deixe, Senhor, ficarmos equivocados com nada desse mundo. Nos conduza dia após dia. Oh, meu Pai, hoje é domingo, Senhor. Desperta nos meus irmãos o desejo de ir cultuarmos a Ti. Senhor, como é bom a atmosfera de um culto, ouvirmos aquele momento da adoração, ouvirmos aquele sermão, Senhor, que vem do Seu coração para o nosso coração. Como é bom estarmos no meio de pessoas, Senhor, que estão ali para poder Te adorar. Oh, meu Pai, desperta em nós esse desejo, desperta em nós. Senhor, ainda é manhã, e eu Te peço, meu Pai, pelas famílias, Senhor. Não deixe faltar, Senhor, em nossos lares a comunhão. Não deixe faltar, Senhor, em nossas casas a harmonia, a boa comunicação, a paz que vem de Ti. Senhor, eu oro pela provisão, porque daqui a pouco vai ser a hora do almoço. Não deixe faltar o pão de cada dia. Não deixe, Senhor, mesas vazias. Não, meu Cristo. Mas eu Te peço pela Tua provisão, pois eu sei que o Senhor é um Deus que responde às nossas orações. Senhor, eu fiz menção aqui ao livro do profeta Jeremias, capítulo 33, 3, que diz: clama a mim e responder-te-ei. Senhor, devemos clamar a Ti. E o Senhor disse, o Senhor prometeu que vai nos responder. Senhor, então eu Te peço, não deixe faltar o pão, não deixe faltar a paz, não deixe faltar a harmonia, não deixe faltar a comunhão, não deixe faltar a boa comunicação, não. Que a Tua graça possa estar, Senhor, sobre essas vidas, em nome do Senhor Jesus. Senhor, eu também ministrei bênçãos aqui antes de começar o sermão. Eu Te peço sim, Senhor, que essa semana, que também o encerramento desse mês, seja um dia, Senhor, de portas abertas, seja um dia de curas, seja um dia de libertações, seja um dia de transformações, seja um dia de renovo, Senhor, seja um dia de algo novo que somente o Senhor pode nos conceder. Que a Tua boa mão, Senhor, possa estar sobre as nossas vidas, que a Tua mão possa nos acompanhar no dia de hoje e em toda essa semana, meu Pai. Eu também fiz menção aqui que devemos lembrar do Senhor em tudo, porque o Senhor vai nos mostrar o caminho errado. Não nos deixe, Senhor, enganados, não nos deixe, Senhor, desnorteado. Não, meu Pai, nos dá a direção. Senhor, eu venho declarar que nós precisamos de Ti. Como eu necessito, como eu preciso do Senhor, Pai. E eu creio que essa seja a condição dos meus irmãos também. Nós precisamos do Senhor. E eu Te peço, nos conduza todos os dias. Cristo, eu Te peço também uma bênção sobre essas vidas que aqui estão anotadas. Senhor, são tantos nomes. Senhor, são tantas vidas, são tantas famílias. Eu Te peço, Senhor, manifeste a Tua glória, a Tua graça, a Tua grandeza. Mostra, meu Pai, para essas vidas o Deus grandioso que Tu és. Manifeste o Teu poder. Eu oro sim, Senhor, pela cura. Eu oro sim pela libertação. Eu oro sim pela transformação. Eu oro sim pelo Teu agir. Cristo, visite aqui os lares. Conceda, Senhor, a salvação dessas casas. Senhor, muda as histórias. Senhor, eu Te peço, Te suplico, age, reage sobre cada uma dessas vidas aqui anotadas.
Senhor, que hoje, Senhor, começar hoje, venhamos a viver um dia de milagres, um dia de respostas, um dia de mudanças. Meu Pai, Senhor, nós declaramos aqui que confiamos no Senhor Jesus. Manifeste a tua glória sobre as nossas vidas. É que eu te peço em nome do Senhor Jesus. Amém? Que Deus possa sim abençoar grandiosamente a sua vida, abençoar grandiosamente a sua família, nos conceder um domingo, não só um domingo, mas toda uma semana de bênçãos e realizações. Amém? Fé e esperança sempre. Deus vos abençoe. Paz.